Então vamos lá começar a nossa segunda aula sobre arte africana. Separei aqui um texto. E deixa eu ver. Peraí, só porque eu esqueci de pegar meu caderno. Peraí, minhas anotações. Rapidinho. Anotações. Então, vamos falar sobre danças africanas. E aí eu separei aqui um texto, vou ler um texto rapidinho, quer dizer, 20 minutos. Depois a gente vê o vídeo. E aí a gente abre para conversa. Vamos bater um papo aí, se vocês tiverem dúvida. Ou é interessante sempre vocês falarem o que você tá, o que chama mais a atenção de vocês, né, durante a aula. Aí vai, então presta atenção aí, e aí quando for depois do vídeo, vocês vai ter o espaço aí para vocês falarem o que vocês acharam interessante, que chamou mais atenção. Então vamos ao texto. Cadê o texto? Aqui está o texto. Vai chegar aí para vocês. Será que é esse aqui? Acho que é esse. Isso. Vê se tá bom aí do tamanho. Vou aumentar aqui. Aumenta mais ou tá bom? Aumenta só mais um pouquinho, professor. Claro. Ao gosto do freguês. Vê aí. Tá bom agora. Ah, beleza. Então aí. A dança da África no Brasil. Então vamos começar por aqui. Eu vou lendo e vou comentando. Depois nós vemos. Os vídeos são curtinhos. Acho que cada vídeo tem 1 minuto e tal. E depois a gente conversa. Então, a dança tem grande importância nas culturas africanas, figurando como elemento essencial na história simbólica dos povos que habitam o continente. Como há muitas distinções culturais entre esses povos, as danças também variam, e por essa razão não é possível falar de uma dança africana única. Cada região, etnia ou grupo pode ser identificado por um gestual característico e uma rítmica própria, elementos que entrelaçados configuram danças específicas. No entanto, alguns aspectos em comum podem ser apontados, como a improvisação de movimentos e o uso de instrumentos de percussão. Num dos vídeos a gente vai ver, a professora vai falar sobre a origem dos gestos da dança africana, né? No Brasil a gente tem vários exemplos de danças, né? Vocês conhecem alguns, né? Originários da África, como a capoeira, a congada, o jongo, o maracatu, a samba de roda, né? A umbigada, né? Que vem, na verdade a umbigada virou samba e depois virou samba, né? Cada uma dessas danças apresenta características, né, próprias e algo em comum. Elas têm, na verdade, fazem parte de um acervo cultural de um grupo social, né? É interessante observarmos que o aprendizado dessas danças eles não se dão assim, formalmente. Você não vai assim, ainda que a gente tenha, né, academias que, né, você tem lá dança afro e tal, mas não é uma coisa oficializada, né? Onde é que você aprende isso? Na verdade, você tem lá a roda de jongo, né? Você tem a escola de samba, que tem o espaço onde são desenvolvidas atividades culturais, e aí você, a partir daquele encontro ali da vivência, você aprende. Mas você não tem assim, uma escola de maracatu, você não tem uma escola de, né? Você tem agremiações, grupos organizados que difundem essa cultura, e você aprende convivendo. É assim que a gente tem contato com essas danças, né? Até por causa da característica. Por exemplo, a capoeira é uma forma de resistência cultural, né? Todas elas são formas de resistência culturais. Então, para ela se institucionalizar, né, até escapa um pouco da institucionalização, né? O profano e o sagrado estão intimamente ligados às danças do continente africano. As danças ditas profanas são parte fundamental da vida social e, em geral, estão integradas às atividades cotidianas, expressando as relações entre os seres humanos e a natureza ou representando situações pessoais e coletivas.
elas funcionam como um elemento facilitador das interações. Por meio delas, é possível trabalhar e resolver questões de convívio, de comunicação, de solidão e de diferenças em relação ao outro, e de indiferença em relação ao outro. As danças também estão presentes nos acontecimentos importantes da vida do grupo, como nascimentos, casamentos, cerimônias fúnebres e celebrações festivas. Ao final desse parágrafo aqui, a gente pode identificar o conceito, não sei se eu falei com vocês sobre Ubuntu, ou Ubuntu, que é um conceito africano que diz respeito à maneira coletiva que se dá, né, a convivência, o aprendizado. Isso que eu acabei de falar com vocês aqui, né, o aprendizado dessa cultura, né, a arte africana. Ela, quando acontece, ela não separa as coisas e ela acontece fundamentalmente de forma coletiva, né, sempre coletivamente, não é individual, né? Isso é uma característica importante. Então, vamos continuar. Já as danças ditas sagradas, danças rituais, requerem iniciação. Elas partilham muitos elementos e símbolos com as danças profanas, mas a sua função é harmonizar corpo e espírito para propiciar a comunicação entre aquele que dança e as divindades, podendo tomar a forma de um transe. Essas danças acontecem em momentos e locais reservados para as cerimônias. Um dos vídeos também, a professora vai falar sobre esse aspecto. Ela, em uma academia, ela dá aula de dança africana, né? No entanto, ela não faz ali naquele momento, ela não faz um vínculo com a religião. Ela está apresentando, está ensinando as pessoas a dançarem, mas não tem ali, né, uma função religiosa, né, da relação afro-religiosa. Na época da colonização do Brasil, o tráfico de escravos transportou para as terras americanas populações de diversas regiões da África. Com os africanos escravizados, chegaram à América Portuguesa tradições, crenças e histórias que aqui se misturaram a outras tradições, crenças e histórias, constituindo uma cultura híbrida que se manifesta com grande expressividade nos campos da música e da dança. Como a gente viu, né? Na semana passada, a gente viu a escultura e pintura, né? E aqui a gente está vendo música e dança, né? Então, essas linguagens artísticas que fazem parte, né, da arte africana, todas elas vão manifestar, né, reproduzir, né, a cultura mesmo, né, um ethos, que a gente fala ethos, os hábitos e costumes, né, africanos. Entre os povos da diáspora africana, nós falamos sobre diáspora, né? Os povos, eles foram retirados do continente africano e foram trazidos, né, para os Estados Unidos, né? Todo mundo já deve ter aprendido as 13 colônias, né? As colônias do sul dos Estados Unidos, que eram escravocratas, as colônias do norte, que eram de povoamento. Aqui no Brasil, tudo de colônias de escravidão, né? E aí foram várias etnias trazidas, misturadas, né? Eu vou disponibilizar depois um link que apresenta as outras danças para vocês, além dessas que eu mencionei do primeiro parágrafo, né, que são desenvolvidas aqui no Brasil. A variedade no continente africano é muito grande, né, como nós falamos aqui, né? São várias etnias, né? Aqui o texto também já traz para a gente, né, essa multiplicidade, né? Entre os povos da diáspora africana destinados à América Portuguesa estão os Banto, os Yorubá, os Fon e os GG. Nós falamos disso, acho que na aula anterior. E possibilitados de carregar pertences e objetos na viagem, os africanos trouxeram, sobretudo no corpo, a identidade de seu grupo étnico, e fez com que a estética de como uma dança. Então, nós já falamos sobre isso, sempre vou repetir, a arte africana ela não desassocia corpo e mente, né? Corpo e espírito, está tudo junto, né? Em cada região em que os africanos se instalaram, suas tradições e experiências corporais foram se misturando às das populações locais, o que resultou em incontáveis combinações e, consequentemente, em uma grande variedade de manifestações dançadas. Essas danças expressam histórias e vivências,
tanto na África como no Brasil, dos povos escravizados. Assim, em todas as regiões do país, há muitas danças em que a influência africana está presente. São as danças afro-brasileiras, nós falamos algumas já, né? E aqui vai mencionar outras. Essas manifestações incluem, entre outras, a capoeira, o coco, o maracatu, o tambor de crioula, o samba, o batuque, cacúria e o jongo. O maculelê também, né? Que é aquela dança que está muito próxima da capoeira. Né? Inclusive, ela faz parte, em algumas desses ritmos africanos, eles foram incorporados. Né? Por exemplo, o funk que você escuta hoje não é um funk que veio dos Estados Unidos na década de 70. A batida que a gente escuta hoje, ela é claramente africana. Africana. É, cada qual em suas características, mas muitos elementos em comum são observados, como a percussão dos pés descalços no chão, os giros e as batidas de pés e mãos que acompanham os outros instrumentos percussivos, acentuados de quadril, ondulações do tronco, e elementos de jogo e brincadeira também são característicos dessas danças. É a corporeidade, né, originada da experiência dos africanos e de seus descendentes e a forte relação com a música que aproximam as várias manifestações afro-brasileiras. Tudo isso que eu falei aqui, a gente vai conseguir ver também, perceber nos vídeos, né, que eu selecionei para vocês verem. A gente vai ver agora os vídeos. Deixa eu parar aqui de transmitir. Algum comentário? Alguém quer fazer pergunta? Antes da gente ir para o vídeo? Eu não sabia que o funk vinha da África. Não, professor. Pode repetir? Eu não sabia que o funk vinha da África, a batida do funk. Então, vou repetir. Na verdade, o funk que a gente escuta hoje, ele absorveu essa batida africana, essa batida, né, da música africana. Mas o funk, que, por exemplo, década de 80, década de 70, o funk, ele é originário dos Estados Unidos. Né? Nós exportamos de lá para cá, e aqui ele foi sofrendo mutações ao longo desses anos todos. Mas se você for na década de 60, 70, tem uma banda chamada, se você colocar aí no YouTube, a banda Black Rio. Era um tipo de funk que eles faziam, uma música instrumental, né? Tem música soul negra. O soul negro, ele vai se difundir, né? Entre o funk, o soul, né? Que é originário também do blues, né? O blues, na verdade, ele vem do grito, que eram canções, que era uma música de lamento que os negros entoavam nas lavouras. Do grito surgiu o blues, que é um lamento também. Do blues vai surgir o rock, né? Blues e o rock. E daí vai surgir o funk também. Então, a raiz é negra. Né? Aqui, agora, por exemplo, no século XX, hoje, né, que nós estamos aqui no Brasil, esse funk que você escuta, essa batida, isso aqui não é funk, isso aqui é música africana. É o maculelê. Vocês vão ver, não sei se tem... eu vou ver se eu consigo encontrar um vídeo, o maculelê, para vocês ouvirem esse ritmo. Vou colocar... Professor, eu já fiz maculelê, né, quando eu fazia capoeira, e o som realmente é muito parecido. Então, ele foi incorporado, né? A música eletrônica incorporou essa batida porque é muito forte, né? Forte no sentido que ela atravessa a gente, né? Você não fica indiferente a essa batida. Ninguém fica indiferente a essa batida. Então vamos lá pro vídeo. A dança afro-brasileira, ela tem uma certa mistura, né, que vem da África com a junção do Brasil. Então, por isso que nós dizemos dança afro-brasileira, porque não é uma dança realmente afro, né? Porque aconteceu essa questão da diáspora africana para o Brasil.
mas ela se simboliza pelos gestos, pelos símbolos, né, que são característicos africanos. O demarcador dessa dança é a música, né, porque ela é regida pelos tambores e pelos movimentos dos orixás, que são bem característicos, que são movimentos de luta, né, de muita força e energia. Bom, não tem como falar de dança afro sem falar da dança dos orixás, né? Não tem como falar de alguma cultura negra que venha da África sem falar dessa questão religiosa, né? Porque a formação da população negra é uma questão completa, né? Religião, música, dança, mas as aulas não são voltadas para a conotação religiosa, né? Nós retratamos que vem dessa questão religiosa, mas a aula não tem nem um culto a nenhum orixá. Né? Bom, ao meu ver, a valorização da cultura negra no estado de Goiás, no Brasil, é parte de nós negros também, né? Que estamos nos organizando para difundir a nossa arte, né? A nossa dança, a nossa música, mas eu acho que a sociedade está mais aberta hoje para pelo menos ouvir, para poder ver, né? Mas eu acho que a valorização realmente parte de nós, que estamos nos mostrando e nos falando de nós mesmos, né? Que é o nosso pertencimento. Então acho que fica até mais real, mais claro falar de nós. Segundo vídeo. E aí vamos para a conversa. Vamos lá, quem quer conversar, perguntar, comentar uma lembrança de alguma coisa que tenha visto, e aí, professor, legal isso aqui. Vamos lá, microfone aberto. O que chamou a atenção de vocês aí? Professor, o que me chamou muita atenção foi que a música que todos ouvem, tanto as pessoas brancas, pretas, tem origem africana, como o rock. Eu me lembro, eu ouvi a história que foi uma mulher negra que começou. O blues, o funk também vai indo, só que essa cultura foi se apropriando, foi sendo apropriada por brancos, como foi a cultura country, tem origem por pessoas negras, só que quando uma pessoa negra tenta cantar, que acontece nos Estados Unidos, eles bloqueiam, igual aconteceu um caso eu acho que ano passado, e foi até estranho para mim, porque tem uma cultura, tem a origem de negros, eles tomaram conta também, é uma apropriação. Isso eu achei muito interessante.
A gente vai falar sobre isso, sobre a invisibilização, né, de um grupo, né, social. Você invisibiliza, né? A gente sabe de onde, qual é a origem, mas aí, né, por que que... Quer dizer, hoje a gente tem mais representatividade, né? Tem artistas negros e tal, mas é isso, levou um tempo, né? Década de 70, 80, você não tinha tantos na mídia, né? Fala aí, Luísa. Bia, também tem esse negócio de as pessoas acharem que uma cultura é para aquela pessoa. É igual você vai ver cantores de sertanejo, você quase não vê cantores de sertanejos negros, mas você vê muitos cantores de pagode negros. É como se as pessoas dividissem isso, tá entendendo? E é uma coisa que não deveria ser feita, deveria ser uma coisa mista, né? De uma certa forma, para todas as culturas. Mas isso tá tão enraizado, esse negócio da divisão, de achar que principalmente na música, que as pessoas têm um lugar, tá entendendo? Ficou tão enraizado que é muito difícil as pessoas enxergarem isso hoje. É igual, deixa eu ver, no pop é bem dividido. Você vê tantos cantores negros quanto cantores brancos. Mas é porque a música popular, entendeu? E tal, tem toda essa coisa e tal, acho que é uma mistura. Mas, tipo, você vai procurar de um tipo de música específico, e você já enxerga um pouco mais essa divisão. É verdade, Luísa. Na música erudita você vai ter isso que você está falando, né? Diferente no jazz, que é também com essa música popular, você tem a maioria negra, né? Cantores, o jazz é muito dominado pelas pessoas negras. Demais. Porque não tem como, aí não tem como. Os camaradas foram eles que né, misturaram, né? Eles que criaram, a origem vem dali, aí não tem como. É até uma linguagem, né? E os cantores de jazz, cara, o preconceito que o pessoal sofria, né? E naquela época ainda, né? Que era muito pior. O Lucas E, falou? tipo, e do jazz veio a bossa nova, né? Que falam que é o jazz brasileiro. Então, aí tem Aí é uma questão, tem uma questão, porque tem um autor chamado Tinhorão, não vou lembrar o primeiro nome dele, mas o Tinhorão, ele fazia uma crítica ao movimento Bossa Nova, porque ele dizia que era o samba, né, o samba brasileiro, mas com uma influência do jazz americano, né, porque era o samba americanizado, que a Bossa Nova era o samba americanizado. Então ele fazia uma crítica à Bossa Nova, mas a Bossa Nova ela ganhou o mundo, então né, no Japão, na Europa, né? Oi, Luiz, pode falar. Com certeza, a Bossa Nova. E teve uma época que a Bossa Nova foi conhecida como o jazz brasileiro. Teve uma época que ela foi conhecida como isso, sabe? Que as pessoas não enxergavam a diferença da Bossa Nova e tal. Por causa dessa influência aí, dessa coisa harmônica, né? A questão harmônica é uma harmonia jazzística, entendeu? Sim, dá pra perceber, de escutar, com certeza. Porque é muito rico a harmonia, né? E, tipo, na Bossa Nova eu já vi menos pessoas negras na Bossa Nova. Isso é uma coisa que a gente percebe só de você procurar Bossa Nova, pegar a playlist do YouTube, você já vai ver a diferença da quantidade de cantores que são brancos e são negros do que você procurar uma playlist de jazz. Porque esse movimento ele surgiu na zona sul do Rio de Janeiro, né? Ali em Ipanema, aí tem até uma história interessante, porque a Bossa Nova, o instrumento representativo da Bossa Nova é o violão. E o violão é um instrumento que você pode levar para qualquer lugar, né? Na verdade, a Bossa Nova ela também faz uma crítica a uma música que era anterior, que era mais melancólica, era a partir do piano, um instrumento que, né, poucas pessoas podem ter. Então é até uma contradição, né? Você usa o violão, que é um instrumento que teoricamente é mais acessível, né? E que você pode levar para qualquer lugar, mas o movimento pegou, ele começou, ele surgiu, né? E se originou em bairros de classe média alta, né? Ipanema, Copacabana, né? Aquele grupo ali. Falando até da dança também, a dança, como a capoeira, é muito mais conhecida do que o resto das danças negras. Isso daí é uma coisa muito visível. O quanto que a capoeira ganhou visibilidade no mundo até, né? Porque tem outros países
dão aula de capoeira, mas tipo, eu não, tipo assim, a capoeira ela teve tanta visibilidade nisso pelo fato dela ser, como eu posso falar? Por ela ser uma luta e as outras serem danças, por isso que ela teve tanta visibilidade, não é? Sim, sim. Ela, na verdade, ela tá nesse lugar aí, né? Ela foi uma coisa de defesa, né? O negro usava a capoeira como defesa e ao mesmo tempo era uma forma, é uma dança, né? Então é isso que você falou. Ela ganha visibilidade em outros países, inclusive, por ela ser uma luta, né? Mas também tem essa questão da dança. Eu acredito que os dois, né, ela, é como se fossem os dois, né? É porque a capoeira veio de a origem da capoeira, ela veio de uma dança chamada Dança da Zebra. Mas as pessoas não conhecem muito bem esse negócio da Dança da Zebra, que era uma dança para escolherem para os rapazes escolherem as suas noivas, né? E também daí que veio a origem que tinha o samba de roda nessa época também, que as mulheres elas faziam samba de roda, o samba de roda para poder se apresentarem para os moços. E a dança da zebra era uma dança que eles amarravam os braços, eles só poderiam dar chutes e cabeçadas no seu oponente. Quem Ó, fosse melhor, tipo assim, quem se saísse melhor podia escolher a sua noiva. então isso é um rito de passagem. Era tipo isso. Aí ia lá escolher. Aí ia lá as moças, depois da luta, faziam o samba de roda para poder mostrar e ele podia escolher a que ele achasse mais bonita para poder ser sua companheira. Muito Daí, interessante. e de então veio a capoeira, né? Que aí o pessoal foi reinventando isso e a capoeira era muito usada naquela época pelo fato de dela ser esse negócio de dança e luta, né? Que Sim. quando os Capitães do Mato entravam na senzala, eles começaram a dançar, fingiam que era uma festa, mas na verdade eles estavam treinando ali, aquela coisa toda de disfarçar. Mas a capoeira ganhou muito mais visibilidade por esse jeito único dela de ser uma dança misturada com luta. Aí você já não vê as outras danças, sabe, ganhar tanta visibilidade. Hoje a gente tem mais um pouco por, né, uma questão turística, talvez, né? Como Maracatu, lá no Maranhão, né? A Que é aquela, maracatu é muito conhecido mais pra lá. nossa. E você aqui teve um desses carnavais aí que eu fui sair, vi um ensaio de maracatu, pô, gente, os tambores, se você fica perto daqueles tambores e aquela batida que é uma batida que ela é sincopada, ela não é no tempo certo, é tum, 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 tum. Esse negócio do fora do tempo, você ouve aquilo ali, pelo amor de Deus, é impressionante. Muito difícil, olha. Muito difícil. E é muito bom de ouvir, né? Não, eu acho Tem um incrível. trecho do Tem um trecho do livro, eu não vou lembrar agora exatamente qual o texto, mas o Mário de Andrade falando. O Mário de Andrade foi um musicólogo, né, brasileiro, assim, muito conhecido. E quando ele viajou, né, para o Nordeste, ele fez lá as expedições e tal. Ele falava dessa experiência. Ele falou: poxa, não tem como ficar indiferente diante dos tambores, né, que é uma coisa impressionante. Né? Mas é isso. Mais algum comentário aí? Nicole, o que você achou aí, Nicole, dessa aula de hoje? Oi, professor. Eu gostei de saber isso tudo. Eu estava quieta aqui porque eu estava ouvindo a história que o Luiz estava contando sobre a dança, essa dança da zebra que eu não conhecia. E vocês dando suas opiniões. Mas eu achei muito interessante saber também sobre o funk, né? Que eu não sabia era um que essa batida vinha de uma música da África, eu não sabia. De um instrumento Achei muito interessante o funk da da África, eu não sabia, não sabia. Oi, Lucas? Fala, Lucas. Não, eu achei interessante que a batida do funk veio da África, eu não sabia antes. As pessoas se surpreendem, né, quando a gente Isso, fala. eu não sabia que agora que era diferente, assim. Não sabia. E eu gostei dos dois vídeos também. Que explicam isso. Então a música mundial se originou na África, tá certo ou não? Pode repetir, Lucas? Não entendi.
a música mundial se originou na África? Tipo assim, começou ou não? Eu não sei, assim, é porque não tem como a gente definir, Lucão, assim, música mundial. É difícil de você falar. Cada música, né, tem a sua origem. A gente está falando aqui especificamente da música africana. Ela vai influenciar, como o texto mesmo fala, né, no lugar que essa música chega, ela se mistura com a música local, com o hábito local. Como eu acabei de falar aqui, né, essas batidas, essas células rítmicas africanas que foram absorvidas pelo funk, né? Tem gente, quando eu digo isso, tem pessoas que se surpreendem, porque já não, né, eles nem não têm conhecimento dessa Dessa sutileza. identidade cultural, né? Exatamente, Agora Nicole. que agora que a gente sabe essas coisas, porque antes, aposto que nas escolas, antigamente, assim, no começo, nem davam essa parte da matéria da arte africana, por causa que ainda existia esse preconceito com essa nossa parte cultural. Exatamente. Você nem. É como a gente estava falando, né? A invisibilidade dessa manifestação. Então a pessoa escuta o negócio, mas ela não identifica porque ela não teve informação do que é. Então ela fala, é uma música, eu gosto disso, mas se você perguntar, não sabe. Diga, Luísa. É muito difícil ter essa informação. Essas informações que eu tenho é mais que eu fiz capoeira por muitos anos. O mínimo que eu podia fazer era saber. Gostar de capoeira. Então, você está não só justificando, como ratificando aquilo que eu falei no início da aula, quando eu li o texto. O que eu falei? A gente não tem uma aula formal sobre essa cultura. Como é que você aprendeu? Você aprendeu na convivência, na vivência daquelas aulas. Isso não está escrito. Isso é curioso, que faz parte de uma cultura e de uma transmissão oral. Isso também é muito característico da cultura africana, da oralidade, da força da oralidade, né? Que você guarda e a Luísa agora vira uma multiplicadora, né? É assim que se dá o aprendizado, né? O ensinamento. Entre os africanos tem uma figura chamada griot. O griot, ele é o responsável por trazer a memória. Ele trabalha com teatro, trabalha com música, né? E ele traz os ensinamentos daquele grupo lá, né? Cada grupo tem o seu griot. Ele traz os ensinamentos nele, né? Com ele, né? São os saberes da memória, né? E é isso aí que você acabou de falar. A Luísa, na verdade, me ajudou aqui a justificar aquilo que eu falei no início. Muito bom. Mais alguém? E aí, na verdade, a gente tem uma. Não sei se nós falamos sobre Ubuntu. Nós falamos sobre isso, não? Acho que não, professor. Então, a próxima aula, então, eu vou trazer o vídeo falando sobre isso, mas eu posso dar um spoilerzinho. O Ubuntu é um conceito africano que ele tem como princípio o seguinte, né? Eu sou porque você é. Traduzindo aqui para a nossa aula, não haveria sentido, eu só sou professor porque vocês, alunos, estão aqui, e vice-versa. Então, essa ideia de nós fazemos a coisa juntos, nós construímos, podemos trazer para a nossa aula, na medida que, quando eu sempre convido vocês, depois da aula, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, que a gente está dividindo conhecimento. A Luísa trouxe o conhecimento dela, né? Eu não sabia dessa sutileza aí da dança na capoeira, né? E eu estou trazendo coisas que eu estudei, li aqui para vocês. Então, eu sou porque vocês são, né? Nós existimos uns com os outros, né? E a aula também fica mais leve, né? Ela não fica tão cansativa para vocês, porque vocês dividem comigo. Então, a Luísa fala um pouquinho, a Nicole fala um pouquinho, o Lucas fala um pouquinho, e a gente vai dividindo a aula. E fica mais leve, mais prazerosa. Entendeu? O Ubuntu está nisso aí. Trocar conhecimento é muito prazeroso. Ah, legal, né? Então, eu acho que tem que ser dessa forma. O pensamento, eu acho que ele leva a gente para essa construção realmente mais prazerosa, né? Quando a gente divide as coisas, né? Eu não sei sozinho, ninguém sabe sozinho. Acho que é isso. Se nós não tiverem mais comentários a fazer, me despedirei de vocês, meus queridos alunos. Eu acho que a gente não tem mais nada, não, professor. Foi boa aula, foi boa, gostei. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Professora, a aula foi boa, foi muito boa. Boa.
Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau, professor.